Um abraço a você, caro amigo internauta, a nossa gratidão por você ter acessado mais uma vez o nosso vídeo. Vídeo que você pode também acessar através do site da editora Chico Xavier, www.editorachicoxavier.com.br. Lá você pode acessar não apenas esse vídeo, mas outros, também comentando outras questões do Livro dos Espíritos e também vídeos comentando questões de interesse da nossa sociedade, da nossa comunidade, sempre à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos cuidar da questão número 19 de O Livro dos Espíritos, que está na parte primeira, que trata das causas primárias, em seu capítulo 2º. A pergunta de Kardec para os espíritos é a seguinte: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E a resposta dos espíritos é assim: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Allan Kardec, comentando esta questão, diz assim: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e a cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. É esse o comentário de Kardec. Vamos apenas buscar a questão para a gente pegar o foco do nosso comentário. A pergunta foi o seguinte: não pode um homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? E a resposta de Deus: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quais são esses limites estabelecidos por Deus? Na questão anterior, nós já comentávamos isso, porque foi abordado lá, essa questão de quais são os limites. E a conclusão é de que esses limites estão de acordo com o adiantamento moral da sociedade em que vivemos. Porque o conhecimento intelectual, ele nos é concedido no limite em que o nosso adiantamento moral pode bem aproveitá-lo de forma para o agradecimento, para o crescimento de todos nós como seres integrais, como espíritos eternos da criação do Senhor. Nós temos um costume na nossa sociedade de tornar como sinônimos a palavra verdade e científico. Quantas vezes a pessoa pergunta, quando se fala de uma colocação, alguma coisa, a pessoa pergunta: mas isso é científico? Como seja, isso é verdade mesmo, comprovada? Agora, será que aquilo que é científico, aquilo que de fato é um postulado da ciência, é a verdade? Ou pelo menos é toda a verdade sobre aquela questão? A própria ciência tem demonstrado que não é. Porque muitos postulados da própria ciência, pela própria ciência, têm sido derrubados ou complementados. Então, os postulados que possam hoje ser científicos, por novas descobertas, novos estudos, por novas questões de aprendizado do ser humano, elas podem vir a ser modificadas ou complementadas com o conhecimento que nós vamos adquirir no futuro, como aconteceu com tantos postulados no passado. Portanto, nem tudo que é científico representa toda a verdade sobre aquela questão, mas representa a verdade no limite do conhecimento humano neste momento da evolução que estamos aqui no planeta. E sempre que nós conseguimos dar uns passos, ou alguns passos na evolução moral, nós vamos também conquistar novos passos na evolução intelectual e vamos buscando assim novas conquistas para o nosso crescimento, para a conquista mesmo da felicidade. A doutrina espírita, nós sabemos que aborda esse tríplice aspecto. Não é apenas uma religião, mas é um estudo, é uma doutrina que aborda os aspectos científico, filosófico e religioso. Ciência,
filosofia e religião são a base da doutrina espírita. Tomar a doutrina espírita apenas por um desses tripés é tomar uma outra doutrina, é não tomar a verdade como um todo. Por isso, no estudo da doutrina, nós temos que sempre ter essa questão. Aliás, foi o próprio Kardec que disse: se algum dia a ciência comprovar que um dos postulados espíritos estejam equivocados, fique com a ciência, porque a ciência é a realização da lei do Criador, e abandone o postulado doutrinário. Isso nunca aconteceu e imaginamos que jamais vai acontecer. Podemos acrescentar conhecimentos. A própria doutrina de Kardec, se a gente for pegar as obras básicas, ela teve um acréscimo de conhecimentos muito grande com a obra de Francisco Cândido Xavier, e isso é inegável, porque nós estamos num processo de evolução de conhecimentos e a busca de novos conhecimentos é incessante para todos nós. Mesmo o conhecimento da doutrina espírita nos é dado no limite das nossas possibilidades de compreensão, de assimilação e no limite que nós possamos tornar úteis esse crescimento para as nossas vidas, para promover a nossa evolução espiritual. Assim, o livro O Consolador, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, é uma obra praticamente completa dentro da doutrina, porque ela aborda justamente, fecha em uma única obra esse tríplice aspecto da doutrina: ciência, filosofia e religião. Com relação aos conhecimentos científicos, ela aborda questões da física, da química, biologia, psicologia, sociologia e muitas outras ciências. Nas questões de filosofia, esta obra aborda a questão do aprendizado, a aquisição de experiências, as questões dos nossos sentimentos que albergamos em nossos corações, as questões da razão, da dor, da felicidade, dentre tantas outras questões. Na religião, aborda questões do Antigo Testamento, do Evangelho de Jesus, fala sobre a lei de amor, que é a grande lei que sintetiza todos os conhecimentos, segundo o próprio Jesus, e aborda a mediunidade. É uma obra fantástica que vale a pena todos nós irmos buscar, beber em suas águas, em sua fonte, todo o conhecimento que nos vem de Emmanuel através da pena psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Assim, a evolução da ciência vai se dando de acordo com o progresso do ser humano, mas enquanto espírito eterno. O progresso que vai se dar através das duas asas, do amor, a asa moral, do conhecimento moral, da vivência moral e a asa do intelecto. A ciência vai crescendo e vai ampliando esses limites que nos foram dados a conhecer pelo Criador. Apenas para nós finalizarmos esta questão, nós vamos buscar os ensinamentos de Miramês, nos trazidos justamente nos comentários desta questão 19 de O Livro dos Espíritos. E o Espírito Miramês nos diz assim: usa da ciência, se isso for do teu agrado, e faze o bem. Usa da religião, se te convier, e pratica a caridade. Usa do amor na sua plenitude e ilumina todo o instrumento da tua evolução, que o Senhor sempre estará presente nas tuas investigações e purificará a tua fé. Muito obrigado pelo seu acesso, que Jesus nos abençoe. Muita paz.